Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Pescando Luz. Como dissemos no último vídeo, em Gênesis 3.14 estabelece os astros para fazerem divisão entre o dia e a noite, tardes e manhãs, e também para estabelecer os sinais e as moedim. Em Levítico 23.2 diz que são as moedim de Yahweh. Essas festas pertencem ao Senhor, são os seus tempos assinalados. Acerca das tardes e manhãs, a tarde começa pelas 18 horas aproximadamente ao pôr do sol e segue-se à tarde a manhã. Na realidade, na nossa linguagem ocidental, deveríamos dizer noites e dias. Portanto, a tarde equivale à noite e as manhãs equivale ao dia. Primeiro é a noite, depois é o dia. Como dissemos no último vídeo, o primeiro mês é o mês da Páscoa. O primeiro mês, estabelecido, segundo os caraítas, pela observação da cevada e pelos outros judeus em geral, é no início da lua nova, independentemente se a cevada esteja à biba ou não. Muitos messiânicos preferem seguir o calendário dos judeus ortodoxos em nome de uma união entre todas as pessoas e para todos celebrarem a festa no mesmo dia. Aqueles que querem estar mais próximo das Escrituras, ser mais rigorosos com as Escrituras, esses têm se aproximado muito dos judeus caraítas. E eu quero saber qual o dia exato no calendário bíblico e não no calendário judaico. Claro que isso implica, por vezes, assinalarmos uma festa num dia completamente diferente ao que os judeus estão a celebrar. Mas nós precisamos de saber as datas exatas. E ainda que alguns celebrem com os judeus, é bom sabermos qual é a data exata de qualquer forma. E isso os caraítas ensinam-nos. Todo o capítulo de Êxodo 12 fala-nos da saída do povo de Israel do Egito. E não vamos ler o capítulo todo aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a sua família. Portanto, ao dia 10 tomavam um cordeiro, e o cordeiro ficava com eles, e eles examinavam o cordeiro. E o cordeiro não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro perfeito. Versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde, entre as duas tardes, a tarde do dia 14 e do dia 15. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nós sabemos toda a história dessa noite terrível em que o anjo da morte veio e todos os primogênitos do Egito morreram, e aqueles israelitas onde tinham a marca do sangue do cordeiro foram poupados. Versículo 14. Esse dia será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso fareis. Aqui à parte. Além do Shabat semanal, o 7º dia semanal, existe nas festas os chamados grandes sábados. São os sábados que são uma espécie de uns feriados, onde também não se trabalha, assim como no Shabat semanal. E aqui, nesta festa dos pães ázimos, ou asmos, existem 2 desses sábados. Um é no dia 15 do primeiro mês, eles comem é comido o cordeiro do dia 14 para o dia 15, e o 15 é esse sábado, é o sábado, o primeiro dia dos pães asmos. No 7º dia dos pães asmos é a mesma coisa.
O versículo 18 diz: desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos, até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Este dia 21 é o tal último sábado. Nestes sábados havia uma assembleia solene, havia uma reunião de celebração destas datas. Também em Levítico 23 tem a instrução sobre este assunto. Versículo 4: são estas as festas fixas do Senhor, as festas, as Moedim de Yahweh, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Cá está o tempo determinado e por isso é que os caritas se preocupam tanto com ser no dia exato, porque Deus diz que deve ser no dia exato. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Nesta festa dos pães asmos, está a Páscoa. A Páscoa não é o conjunto destes dias. Na realidade, a festa não se chama Páscoa. A festa é a festa dos pães asmos. Mas nela se come a Páscoa. Nesse dia 14 é morto o cordeiro e ele é comido na viragem do dia, para o dia 15, na noite do dia 15. A Páscoa é o próprio sacrifício. É a Pessah, é o próprio sacrifício que é comido. A festa é asmos. Mas no meio desta festa acontece um dia especial que é chamado o Dia das Primícias. Este Dia das Primícias é muito importante e teremos de fazer um vídeo só sobre este dia. Mas este Dia das Primícias é o dia a seguir ao sábado semanal que ocorrerá no meio destes dias de pães asmos. Estes sábados, grandes sábados, são feriados especiais, mas ocorre sempre que há um sábado semanal no meio da festa. E no dia a seguir ao sábado semanal, num domingo, será esse dia das primícias. Os caritas contam assim, porque são contados 7 sábados até depois ao dia de Pentecostes, à festa do Shavuot. Mas na tradição judaica rabínica, é sempre, o dia das primícias é sempre ao dia 16. Mas, como disse, os caraítas não consideram assim. E faz todo o sentido o que eles dizem, porque é dito que são contados 7 sábados semanais a partir daquele. Logo, aquele também tem que ser um sábado semanal. Não é o dia a seguir ao grande sábado da Páscoa, mas é o dia a seguir ao sábado semanal. Faz sentido biblicamente muito mais que assim seja. E falaremos nisso no próximo vídeo. Diz em Levítico 23:10: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a vossa messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho diante do Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Cá está. Depois diz no versículo 15: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias e então trareis nova oferta e será o Shavuot. Como é que nós agora ligamos esta festa, que nós no meio cristão, protestante, é conhecido pela Páscoa só? Como é que nós encaixamos isto com estes textos que nós estivemos a ler? Em Mateus 12:40, o Senhor disse o seguinte: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele está a citar Jonas 1:17, onde diz que ele esteve 3 dias e 3 noites realmente no ventre do grande peixe. E como é que nós agora, na nossa tradição cristã, vamos encaixar com estes 3 dias e 3 noites? Eu já conheci pessoas, até pessoas que ensinam a palavra, que não têm noção que eram mesmo 3 dias e 3 noites. Em Marcos 14:1 e 2 diz: ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas estavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles estavam a planear prender Yeshua antes da festa. Durante a festa
Eles teriam aqueles shabates, que eles teriam que descansar, seria um tempo especial, então eles queriam fazer tudo isso antes. No entanto, há aqui uns versículos em Mateus, nos Evangelhos sinóticos, que nos fazem ficar um pouco confusos, porque eles, quando os discípulos vão fazer a última ceia, parece que era a celebração da Páscoa. No entanto, quando vamos para João 3:1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora e passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, enquanto ceavam, aqui mostra que essa ceia, depois Yeshua lava os pés, etc. Esta ceia foi uns dias antes da Páscoa. E foi quando? Os galileus e os samaritanos tinham uma ceia que é chamada a Seudah Mavseket, que era chamado o jejum dos primogênitos. Eles, o dia 14, o dia que depois à noite se matava o cordeiro, esse dia eles faziam um jejum especial por causa dos primogênitos que morreram no Egito. E os discípulos de Yeshua eram galileus. E Yeshua ainda não tinha sido preso. Ele iria ser o cordeiro pascal e a sua morte seria antes do início da Páscoa, como os judeus estavam a planear, os fariseus. E ele fez esta ceia. Só que realmente nos Evangelhos sinóticos fica um pouco confuso, parece que eles estão a comer a Páscoa, mas na realidade Yeshua estava a comer essa ceia que para ele era comer a Páscoa, porque ele ia ser a própria Páscoa logo que chegasse esse dia 14. Então ele comeu essa ceia, foi a última ceia que ele comeu com os seus discípulos, mas não era o cordeiro pascal. Aqui em João dá para compreender melhor o que é que realmente aconteceu. Quando em Mateus 27, Yeshua já estava pendurado no madeiro, em 27:57 diz: ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi então pedir a Pilatos o corpo. No 27:62 diz: no dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus perante Pilatos e planearam colocar a guarda no sepulcro, porque eles sabiam que já era do conhecimento geral que ele ao terceiro dia ressuscitaria. Era o rumor que corria, mas os discípulos estavam assustados, claro. Alguns duvidaram. No versículo 64 diz: manda que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Eles sabiam que era 3 dias. 28:1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui está a falar do sábado semanal e do primeiro dia da semana. Já não está a falar dos dias dos ázimos. Não sabemos na semana dos ázimos, dos 7 dias dos ázimos, em que dia que se encontravam, mas sabemos que estava lá um sábado semanal e estava um primeiro dia no meio. Quando a Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Então, no nosso quadro, podemos perceber o seguinte: na noite de 13 para 14, houve essa tal ceia especial que Yeshua fez, que para ele simbolizava a Páscoa, porque ele não ia estar presente na Páscoa, ele seria a própria Páscoa. Era essa ceia que os galileus faziam. Nessa noite de terça-feira, à noite, eles comeram, ele foi para o jardim do Getsemane e ali ele mais tarde foi levado. No outro dia, no dia seguinte, que era quarta-feira, que era o dia 14, esse dia seriam mortos os cordeiros. Esse dia Yeshua esteve a ser examinado por Caifás, por Pilatos, e ele foi declarado como um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, apto para o sacrifício. Eles não sabiam o que é que estavam a fazer, mas eles estavam a fazer isso segundo o mandamento. E Yeshua estava a cumprir as profecias. Enquanto Yeshua estava no madeiro, sangrando sobre a terra,
com esse sangue que clama mais alto do que Abel. Também os sacerdotes no templo estavam a matar os cordeiros. Era assim que era feito, pois quando já existia templo, os cordeiros estavam a ser mortos em Israel. E o cordeiro que tira o pecado do mundo estava a ser morto também. João 19:41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, eu coloquei aqui não o 7º dia semanal, e por estar perto aquele sepulcro puseram a Jesus. Era um sábado dos judeus, não era um sábado do 7º dia semanal, era o sábado da festa. Estava próximo porquê? Porque na viragem do dia começava o dia 15. Estão a perceber? Temos que ver com esta mente. Por isso é que eu sempre chamei a atenção. Atenção às tardes e manhãs, que equivale à noite e ao dia. Primeiro a noite, depois o dia. Assim que anoitecesse, ia começar o sábado. Mas o sábado da festa, por isso é que isso é chamado o sábado dos judeus. Senão diria logo que era o 7º dia, como diz depois nas outras passagens. No versículo depois 21, diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. E como estão os dois versículos seguidos, aqui parece que foi um dia a seguir ao outro, mas não foi. Porque senão ele não estaria 3 dias e 3 noites morto. Qualquer pessoa consegue compreender isso. Então, ele foi colocado no sepulcro, ele morreu no final do dia 14, também quando os cordeiros estavam a ser mortos, e ele esteve morto durante esse grande sábado, que era o dia 15, esteve no dia 16 e esteve no dia 17. E este dia 17 foi um Shabat. Como é que eu sei isso? Porque este era o 3º dia e tinham que ser 3 dias e 3 noites, e porque no dia a seguir diz que Maria Madalena no primeiro dia foi ao sepulcro, ele já estava vivo. E é extraordinário, glória a Deus. O primeiro dia da semana coincide com o dia das primícias. E só pode ter sido assim, porque Yeshua cumpriu todas as profecias, até profecias mínimas de entrar com um jumentinho, de ser traído com 30 moedas, de serem repartidas as suas vestes, tantas coisas, de beber vinagre, tudo ele cumpriu. E ele também cumpriu a figura que era esta festa dos ázimos, a festa da Páscoa e o dia das primícias. E então ele ressuscita neste dia das primícias, estando 3 dias e 3 noites morto, como assim ele tinha dito, e como ele já tinha avisado que a esta geração não se lhe daria outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Ele tinha anunciado, o sinal de Jonas era este, que 3 dias e 3 noites ele estaria morto. Na nossa tradição que recebemos dos católicos, a última ceia terá sido na quinta-feira, ele morreu na sexta e ressuscitou ao domingo. Mas não é assim, não, isso não tem nada de bíblico. A simbologia desta festa dos pães asmos é muito interessante. O dia da Páscoa, o dia em que comiam a Páscoa, é o símbolo, o sinal da nossa salvação. É o sinal de que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Foi o sinal de que fomos libertos da morte, do inferno, do anjo da morte. Aquele anjo que passou por todo o Egito e morreram todos os primogénitos. E é interessante que Yeshua era também o primogénito. Ele foi o primogénito e ele morreu no nosso lugar e no lugar daqueles israelitas, embora eles não o conhecessem. Já o cordeiro é como símbolo de Yeshua que viria. Era aquele cordeiro que eles mataram e com o qual pintaram as suas portas de sangue. Eles simbolicamente estavam a colocar o sangue de Yeshua sobre as suas portas e assim não morreram. Assim também nós, quando cremos em Yeshua, o sangue dele nos livra do anjo da morte e da morte eterna. Não uma morte só da nossa carne, mas da morte eterna. E depois, para que é que servem os outros 7 dias dos asmos? Isto os cristãos não celebram e não falam sequer na Páscoa. Mas
tudo tem o seu sentido e é tão importante esse sentido, porque alguns pensam que são salvos e não têm que se preocupar com mais nada. Mas Deus chama-nos à santificação e os asmos representam a santificação, a nossa vida santa durante aqueles 7 dias, representa toda a nossa vida, porque o 7 significa a plenitude. Então toda a nossa vida deve ser um perseverar na santificação, sem o fermento do pecado na nossa vida. E esta festa dos pães asmos representa assim a vida cristã, a vida do Filho de Deus, quando ele se entrega, quando ele faz a techuvá, o arrependimento, e se entrega comendo do Cordeiro. E Yeshua dizia que tínhamos que comer dele, não é? Então o comer do Cordeiro representa isso, quando nós nos entregamos a ele, quando nós nos convertemos a ele. E os 7 dias dos asmos representam essa santificação. Eu não faço sempre essa celebração dos asmos, mas já cheguei a fazer. E foi interessante, comprei asmos, existem à venda, e quando comia eu meditava sobre isso, analisava a minha vida e meditava na importância da santificação na minha vida. Então, quem quiser celebrar deve ser nessa ótica, não para imitar só o que se faz no judaísmo. Mas o importante mesmo e o que Deus pretende é que nós santifiquemos a nossa vida. Não é tão importante comer o pão como santificarmos a nossa vida. Por isso o Senhor disse que aqueles que não conhecem a lei, mas a praticam, é mais importante do que aquele que conhece a lei e não a pratica. Por isso, se você não celebra a festa dos asmos, mas anda em santificação, você está bem. Mas se quiser celebrar a festa dos asmos, estará a celebrar algo que realmente vem nas Escrituras. Não é errado. Os cristãos continuam a celebrar a Páscoa, mas por algum motivo esqueceram a outra parte dos restantes dias e a festa completa. Realmente Yeshua é a nossa salvação e é tudo por Ele, através dele, e eu achei tão lindo Ele cumprir todos estes símbolos, tudo ser cumprido em Yeshua, e veremos que depois todas as festas também são centradas em Yeshua. Tudo é centrado nele e Ele é a nossa salvação, é a nossa Páscoa e é por Ele que nos santificamos. Aguardamos o cumprimento das profecias que faltam e a sua vinda. Deus vos abençoe.